Você sabe como surgiu o poste de luz e como ele chegou ao Brasil? Descubra essas e outras curiosidades sobre a iluminação pública, e saiba como agir em caso de postes com avarias. Fique por dentro de tudo isso e muito mais, neste vídeo incrível que preparamos para você. Olá pessoal! Hoje eu trouxe um assunto super interessante e curioso para falarmos: a história do poste de luz. Você já parou para pensar como surgiu essa maravilha que nos ilumina durante a noite? Pesquisando bastante sobre o assunto, vamos compartilhar com vocês o que descobrimos. A história do poste de luz começa no final do século XVIII, quando a iluminação pública começou a ser implementada nas cidades europeias. Primeiramente, é importante destacar que a história do poste de luz está diretamente ligada à história da iluminação pública. Antigamente, as ruas das cidades não eram iluminadas, o que gerava muitos problemas para a população, como a insegurança e a dificuldade para circular durante a noite. A primeira cidade a ter iluminação pública foi Londres, em 1807. A iluminação era feita por meio de lâmpadas a gás, que eram mantidas em postes de madeira. No entanto, esse sistema tinha muitos problemas, como vazamentos de gás e incêndios. Somente em 1878, com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison, foi possível iluminar as ruas de forma mais segura e eficiente. A invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison ocorreu em 1878, nos Estados Unidos. Naquele ano, Edison desenvolveu uma lâmpada de filamento de carbono, que foi capaz de manter a incandescência por mais de 40 horas, algo revolucionário na época. Essa invenção foi um marco na história da iluminação pública, pois permitiu que as ruas fossem iluminadas de forma mais segura e eficiente do que as antigas lanternas a óleo e gás. No entanto, vale lembrar que a eletrificação das cidades só começou a ocorrer de forma mais ampla e sistemática algumas décadas depois, com a instalação de sistemas de geração e distribuição de energia elétrica em larga escala. A invenção da lâmpada elétrica por Edison também teve um grande impacto em outros setores, como a indústria e domiciliar, possibilitando novas formas de trabalho, lazer e conforto. Mas isso é assunto para outro vídeo. E claro, para manter as lâmpadas em pé, foram criados os primeiros postes de luz. Esses postes eram feitos de madeira e não eram muito resistentes, mas foi um começo. Posteriormente, os postes de luz foram substituídos por postes de ferro fundido, que eram muito mais duráveis e resistentes ao tempo. Além disso, a introdução de braços articulados nos postes permitiu que as lâmpadas fossem direcionadas para onde a luz era mais necessária. Mas afinal, por que os postes de luz são cilíndricos? A resposta é simples, é para evitar o acúmulo de água da chuva, que poderia prejudicar o funcionamento das lâmpadas. Além disso, os postes cilíndricos são mais fáceis de fabricar e transportar, o que reduz os custos. Curiosamente, os postes de luz não são apenas uma questão de iluminação pública. Eles também têm um papel importante na decoração das ruas das cidades. Com designs modernos e elegantes, os postes de luz adicionam um toque de estilo e sofisticação aos espaços urbanos. Uma das curiosidades mais interessantes sobre postes de luz é que eles são frequentemente usados como suporte para a instalação de câmeras de segurança e sistemas de vigilância. Além disso, muitos postes de luz modernos possuem tecnologia integrada, como sensores de movimento, que ajudam a economizar energia. Outro fato interessante é que em algumas cidades, os postes de luz são usados para transmitir sinais de Wi-Fi gratuito para a população. Isso é especialmente útil em áreas onde a conexão com a internet é limitada ou inexistente. E você sabia que existem postes de luz que não precisam de fios elétricos para funcionar? Os postes de luz solares são alimentados por energia solar e são uma alternativa ecologicamente correta para a iluminação pública convencional. Eles são ideais para áreas remotas, parques e trilhas, onde não há fácil acesso à energia elétrica. Por último,
Mas não menos importante, é interessante destacar que os postes de luz também são considerados elementos importantes na cultura popular. Em filmes e programas de TV, por exemplo, eles são frequentemente usados como símbolos de iluminação, esperança e segurança. Como o poste de luz chegou ao Brasil? Antes disso, a iluminação pública no país era bem diferente do que conhecemos hoje em dia. As ruas eram escuras e perigosas durante a noite, e a iluminação era feita através de lampiões a gás ou de velas em prédios públicos. As primeiras cidades no Brasil a receberem iluminação pública com postes de luz foram o Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes, no final do século XIX. Logo após Thomas Edison criar a lâmpada e exibi-la nos Estados Unidos. Este fato chamou a atenção de Dom Pedro II, que entrou em contato com o inventor e concedeu a Thomas Edison a permissão de implementar seus equipamentos no país, para fins de iluminação pública. Naquela época, o país passava por grandes transformações, e a capital imperial não podia ficar para trás. Os primeiros postes de luz foram instalados na Rua do Ouvidor e na Praça do Comércio e utilizavam lâmpadas a gás para iluminar as ruas. A estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros espaços a receber luz elétrica no Brasil, em 1879. A eletricidade era gerada por um dínamo acionado por locomotivas, máquinas a vapor usadas para transportar cargas pesadas. Em 1881, 2 anos depois, a primeira iluminação pública externa foi instalada, em um trecho da atual Praça da República, também no Rio de Janeiro. Já em Campos dos Goytacazes, com a instalação de uma pequena usina termoelétrica na cidade, a energia era gerada para 39 luminárias de rua, responsáveis pela iluminação pública, e sendo assim criada a primeira companhia de eletricidade da América Latina. A partir daí, a iluminação pública com postes de luz se espalhou por outras cidades do país, e novas tecnologias foram incorporadas, como a eletricidade e as lâmpadas incandescentes. Hoje em dia, os postes de luz são uma presença constante em nossas cidades, e nos ajudam a nos sentirmos mais seguros e confortáveis durante a noite. Durante muito tempo, a iluminação pública no Brasil foi considerada um luxo, acessível apenas para as elites e nas grandes cidades. Nas áreas rurais e mais afastadas, a iluminação era inexistente ou precária, e a escuridão da noite representava um grande desafio para a segurança e a vida cotidiana. Somente a partir do século XX, com a expansão das cidades e o avanço da tecnologia, é que a iluminação pública se popularizou no país. As lâmpadas a vapor de mercúrio e de sódio, por exemplo, foram introduzidas na década de 1960 e trouxeram mais eficiência e economia para a iluminação das ruas e avenidas. Outro aspecto interessante da iluminação pública no Brasil é a sua relação com a cultura popular e as festas populares. As festas juninas, por exemplo, são famosas pela sua decoração com bandeirinhas coloridas e iluminação temática, que transformam as ruas e praças em verdadeiros espetáculos de luz e cor. E você sabia que a iluminação pública pode afetar a qualidade de vida e o bem-estar da população? Estudos mostram que a iluminação adequada pode melhorar a segurança, a saúde mental e a qualidade do sono das pessoas, além de valorizar os espaços públicos e promover a convivência social. Se você encontrar um poste de luz com avaria, o mais importante é manter-se em segurança e evitar se aproximar do poste. Postes danificados ou com fiação exposta podem representar um risco à integridade física das pessoas. A primeira medida a ser tomada é informar imediatamente a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na sua região. A concessionária deverá enviar uma equipe técnica especializada para avaliar a situação e realizar os reparos necessários. Outra dica importante é evitar tocar no poste ou em fios que possam estar expostos, bem como não permitir que outras pessoas se aproximem do local. É fundamental manter uma distância segura até que a equipe técnica chegue para realizar os reparos. Em casos de emergência, como incêndios ou risco de choque elétrico, a orientação é ligar imediatamente para os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, e informar a situação. Com base no que falamos até aqui,
podemos concluir que a iluminação pública foi um grande avanço para a sociedade, permitindo que as atividades noturnas pudessem ser realizadas com mais segurança e conforto. O surgimento dos postes de luz representou um marco na história da iluminação pública no mundo, e sua evolução ao longo dos anos trouxe melhorias significativas na eficiência e sustentabilidade dos sistemas de iluminação. Em suma, a iluminação pública é uma das conquistas mais importantes da humanidade, e sua evolução ao longo dos anos tem proporcionado inúmeros benefícios à sociedade. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Você aprendeu um pouco sobre a iluminação pública e como agir em caso de postes com avarias. Então não perca mais tempo no escuro. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e fique por dentro de todas as curiosidades, dicas e novidades que lançarmos aqui. Vamos iluminar juntos essa jornada eletrizante.